Quero ler com os irmãos, falar ainda de João o Batista, né? Principalmente a pregação. Nós falamos sobre o nascimento dele, quem ele seria, mas agora vamos falar sobre o ministério de João o Batista. Então vamos fazer a leitura no capítulo 3, do verso 1 ao verso 14. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Pai querido, nós abrimos a Tua palavra e oramos agora para que o Senhor fale ao nosso coração da importância desse texto, da importância do ministério e da pregação de João o Batista, para que venhamos aprender nesses dias tão difíceis, que não foi diferente também dos dias de João o Batista. Um cenário trágico na política, no império, na religião judaica, e uma voz surgiu e apareceu no deserto. Esta era a tua voz. E nesses dias tão difíceis, nesses dias maus que estamos vivendo em pleno século XXI, levanta-nos como uma voz profética, como a de João Batista. Faz-nos ser esta voz, sermos esta voz. Constitui-nos a tua voz profética para preparar o caminho do Senhor para as multidões aí fora, para que elas ouçam a tua voz e recebam o teu reino, e recebam a Cristo, a quem tu enviaste, e gozem e usufruam da vida eterna. Em nome do teu Filho Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Você pode sentar. Estamos comentando sobre o Evangelho de Lucas, e Lucas era um médico e um historiador. A sua vida foi muito importante, o seu ministério, pela forma do que ele deixou de legado, esse Evangelho. Gosto muito do seu Evangelho porque ele é muito rico em detalhes. Mas João Batista, que é a nossa pregação hoje, nós podemos dizer que este homem foi a dobradiça entre o Velho e o Novo Testamento. As Bíblias mais antigas trazem 4 páginas em branco. Talvez os mais novos, recém-convertidos, não sabem por que as Bíblias antigas trazem 4 páginas em branco. É porque houve um período de 400 anos de silêncio profético. A última palavra que Deus falou foi de Malaquias. E foi Malaquias quem disse, já no último capítulo, que antes que o Senhor viesse, ele enviaria Elias. Mas Elias não voltaria
Até porque os que morrem não podem voltar aqui a esta terra. Isto está em Hebreus 9, 27. Não há lugar para reencarnação. Entretanto, Deus vai dizer, através de Jesus, que o próprio João Batista era o Elias que havia de vir. Seu ministério se aproximava muito à unção, à autoridade e à ação ministerial do profeta Elias. Já comentamos alguns domingos atrás, no capítulo 1, que essa criança, João, o Batista, foi preparado por Deus desde o ventre da sua mãe. Deus separou Zacarias e disse a Zacarias no templo que aquele menino seria um profeta do Senhor e prepararia o ministério de Jesus para a nação de Israel. Bem, eu quero falar por que razão nós lemos aqui hoje, através da Olga, o capítulo 3 de Mateus. Mas se você comparar Mateus e Lucas, o capítulo 3, é interessante que os dois trazem o mesmo capítulo. Hoje de manhã nós falamos da tentação de Jesus no deserto, certo? Mas a tentação, ela pode ser encontrada em Lucas 4, em Mateus 4. E o ministério de João, o Batista, em Lucas 3, em Mateus 3. Mas eu pergunto a você, se você já estudou a Bíblia, na sua opinião, qual é o texto que descreve mais o contexto? Entre Lucas e Mateus, falando sobre o ministério de João Batista, se você observar o capítulo 3, ele traz o contexto histórico, político e social da época em que esta voz vai aparecer. A voz de Deus hoje precisa aparecer no deserto. A voz de Deus precisa brotar. Interessante, a voz era para ter saído de Jerusalém. Deus tinha o templo em Jerusalém. Mas a religião judaica estava acomodada. A religião judaica estava multipartidária, agora dividida em saduceus, fariseus, essênios, zelotes. Muitos grupos que haviam surgido naquele período dos 400 anos do silêncio profético. Deus havia prometido que um dia o descendente de Davi viria, e ele veio. Ele nasceu em Belém, através de um casal muito simples, Maria e José. Portanto, vamos agora perceber esse contexto, que talvez tem muito a ver com o contexto político que o país Brasil enfrenta nesses dias. A grande corrupção política, a grande crise moral, política que esse país enfrenta. E é nessa crise que Deus pode levantar uma voz profética e você ser essa voz. Portanto, vamos observar primeiramente o contexto no capítulo 3, verso 1. Ele traz aqui o cenário do império. Esse cenário é descrito de uma forma muito clara. Vamos ler. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia. Então ele cita aqui, nesse cenário, colocando a aparição de João Batista, o cenário do Império Romano. Tibério César, ele vai governar do ano 14 ao ano 37 depois de Cristo. Ele era filho adotivo e o sucessor de César Augusto. E assumiu o governo por volta do ano 14 depois de Cristo. E, consequentemente, o ano 15 depois de Cristo do seu reinado vai ser equivalente ao ano 29 depois de Cristo. E a expressão César Tibério, aqui em Lucas 3, e o nome César Augusto, vejam aí, César Augusto, acho que vai aparecer também em outra passagem do Evangelho de Lucas, mostram para nós que a Palestina, naquela época, não era um estado soberano, era uma colônia. Era uma colônia do Império Romano. Um grande homem famoso chamado Filipe da Macedônia tinha um grande sonho. Era colonizar a região de toda a Europa, de toda a bacia do Mediterrâneo. Europa, África e Ásia. Mas ele morre. E seu filho, Alexandre Magno, chamado Alexandre o Grande, ele vai começar a governar com 20 anos de idade.
Não sei se você sabe que Alexandre o Grande morreu com 33 anos de idade. 33. A mesma idade de Cristo. Há um livro muito fantástico de ler, que é um livro pequenininho, acho que não tem nem 40 páginas, Um Nazareno Sem Igual. E o autor compara nesse livro a vida de Alexandre com Cristo. Ambos morreram com 33. E o autor do livro diz, Alexandre, ao morrer, antes de morrer, tinha conquistado o mundo aos seus pés. Helenizado, né, colonizado ali com a cultura e o pensamento grego sobre vários continentes. E o autor diz, e Cristo, ao morrer com 33, até hoje, traz povos de todas as línguas, etnias e nações rendidos aos pés dele. Aleluia! Mas é muito importante pensar esse contexto político. Agora vamos para o contexto do cenário da província do Império Romano, no capítulo 3 ainda, do versículo de número 1 e 2. Continuando. Herodes era tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene. Ele está falando dos governadores. Por que tetrarca? Veja que interessante. Quando Alexandre o Grande morreu, o império grego-macedônico foi dividido em 4 partes, pelos seus 4 generais. Mas somente 2 prevaleceram até os dias do Império Romano. Foram os Ptolomeus e os Seleucidas. Os Ptolomeus no Egito e os Seleucidas na Síria. Se você pegar o mapa mundi até hoje, eu costumo dizer que Israel é a salsicha do hot dog entre o Egito e a Síria. E aquela região, até os dias do Império Romano, foi uma região disputada pelos Ptolomeus e pelos Seleucidas. E quando o Império Romano conquista aquela terra, aquela região da Judéia, que vai se chamar Palestina, na minha opinião, indevidamente, aquela região vai ser dividida em 4, daí o nome tetrarca, nos dias do Império Romano. 4 partes, 4 divisões, como se fosse 4 regiões. É por isso que o texto, volta lá, diz assim, tetrarca Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, que não é o pastor Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Eu queria aproveitar e falar desse Herodes que ele cita aqui no texto. Talvez o texto não revela, mas Lucas, como historiador, quando falou acerca desse Herodes, ele falou propositalmente. Esse homem era um homem ambicioso pelo poder. Um homem que tinha uma certa ganância muito forte de ambição pelo poder. Veja o relato que eu trouxe. Herodes o Grande, ele foi um grande administrador. Ele ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, construiu o porto de Cesareia. Nós vamos agora a Israel e vamos visitar Cesareia, um local que Herodes o Grande mandou fazer, um grande porto naquela região, que é ali próximo à região do mar. Além disso, ele facilitou as viagens dos missionários para o mundo, porque através desse porto havia conexão do território de Israel com toda a bacia do Mediterrâneo, junto à Ásia e à África e à Europa. Mas ele construiu também, onde nós vamos visitar, a fortaleza de Massada, onde os judeus vieram se refugiar, um lugar altíssimo em relação ao nível do mar. E muitos palácios e fortalezas. Ele era um homem marcado por uma ambição muito grande por construção. E ele foi um grande administrador. Mas ele era um homem inseguro e violento. O medo de perder o trono o atormentou durante toda a sua vida. Sabe quantas vezes ele se casou? 10 vezes. 10 vezes ele se casou. Teve muitos filhos. E ele se casou com uma mulher chamada Mariana, que era uma mulher de nobreza. E ele mandou matar todos os nobres da família de Mariana, com medo que eles disputassem o poder do trono junto a ele.
Mandou matar todos os familiares de Mariana. Além disso, a pedido da sogra, ele nomeou Aristóbulo, seu sobrinho, com 17 anos de idade, como sumo sacerdote de Jerusalém. Veja, ele entra na religião judaica e começa a estabelecer quem vai ser o sacerdote. Mas a Bíblia dizia que o sumo sacerdote é de pai para filho. E ele faz essa intervenção. Mas o pior, mais tarde, ao ver que esse Aristóbulo conquistou a simpatia do povo, sabe o que ele fez? Mandou matar esse jovem que foi o sumo sacerdote, por inveja de ter esse rapaz tão querido pela nação de Judá naquele momento. A sua sogra, com medo, fugiu para o Egito. Ele não teve outra, mandou matar a sogra que estava no Egito. Além disso, César Augusto o chamou a Roma por causa das suas atrocidades, para ter uma conversa, delegado, para saber que história é essa. Antes dele ir, porém, Herodes mandou matar a sua mulher Mariana, com medo que ela conspirasse contra ele na sua ausência. Olha que homem ambicionado pelo poder, né? Eu acho que ele é pior do que Lampião. Depois ele diz, mais tarde, ele enviou 2 dos seus filhos a Roma para estudarem. E a sua irmã, Salomé, insinuou se eles voltassem, esses seus filhos, mais preparados de que ele, poderiam assumir o trono. Ele não teve outra, ele não hesitou, mandou matar os seus filhos. E ele mandou estrangular seus 2 filhos, e antes de morrer, fez a sua irmã Salomé jurar que mataria pelo menos um nobre de cada família de Jerusalém, porque ele queria que no seu velório houvesse um funeral com muito choro. Era um horror, né? Isso para mostrar esse cenário trágico da política, de quem está no poder governando naquela época. Vocês acham que João Batista está citando Herodes aleatoriamente? Não, ele está querendo mostrar que essa voz profética que surgiu no deserto era necessária para aquele momento de crise, de caos e de falta de referência naqueles dias trágicos e maus. Um ponto importante também que ele traz aqui é o cenário religioso. Acompanhem comigo no capítulo 3, verso de número 2. Sendo, vamos juntos, sumos sacerdotes, quem? Anás e Caifás. Alto lá, não podem existir 2 sumos sacerdotes. E aqui nós podemos entender a situação de termos 2 sumos sacerdotes, o que era impossível de acontecer dentro da cultura judaica. Isso mostra, um era sogro, né? Você vai ver aí Anás, cadê onde nós temos anotado? Eu estou aqui no capítulo 4, verso 2, Anás e Caifás. Um havia sido retirado do poder religioso através da autoridade romana e o genro continua, mas isso não trazia muito agrado aos judeus, a tal ponto que Jesus foi julgado primeiramente por quem? Por Anás, aliás, por Caifás. Outro ponto importante que também traz aqui no capítulo 3 é que agora, no verso 2 diz, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, aonde? Eu comentei aqui há 3 domingos atrás que João Batista era filho de Zacarias, era filho de Levita, era da linha sacerdotal, ele poderia e deveria ter sido criado em Jerusalém. E existe uma tradição, embora isso não está afirmado na Bíblia, que talvez João Batista era um essênio. Visitando lá a fortaleza de Massada e as cavernas de Qumran, onde os manuscritos do Mar Morto foram encontrados em 1948, em 47, tudo leva-nos a crer que que João Batista fazia parte desse grupo religioso chamado essênio. Eles eram zelosos pela tradição. E talvez se distanciaram da cidade devido à corrupção
moral e espiritual que Israel enfrentava naquele momento histórico. E eles faziam as cópias à mão, né? Por daí o nome manuscrito. Outro ponto importante é que dois fatos que nos chamam a atenção aqui é a maneira incomum de onde a voz de Deus vai surgir. Então, marque aí no verso 2. Aonde surgiu a voz de Deus? No deserto. É um local incomum. Não é o lugar que faz o homem, meus irmãos. É o homem que faz o lugar. Amém? Às vezes eu conheço pessoas que tentam mudar de cidade para ver se as coisas mudam, mas não é a cidade que vai mudar. É você que vai fazer a diferença e eu, onde nós estamos. Entretanto, essa voz deveria sair de Jerusalém. Essa voz deveria sair do templo, mas a voz vai sair no deserto. E eu queria convidar você a ir comigo para o capítulo 40 de Isaías. E vamos buscar lá a profecia muito forte de Deus, através do profeta Isaías, que remetia ao João o Batista, a João o Batista. Isaías 40, versículo de número 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, e todos os montes e outeiros, o que é tortuoso, será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Esta era a palavra do profeta Isaías, que profetizou 700 anos antes de Cristo nascer. E esta palavra era o sermão de João Batista. Deus estava já antevendo ali, trazendo a palavra profética, e traz uma promessa muito clara. Verso 5. A glória, do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. É esta palavra que Deus vai trazer. Todo monte será o quê? Aterrado, e todos os montes e outeiros serão aterrados, serão destruídos, abatidos. Isaías já havia dito no capítulo 2 que naquele dia os montes, os ídolos, serão destruídos, desaparecerão da terra. No capítulo 2 de Isaías, ele fala isso. Mas os montes falam do lugar da soberba. Os montes falam do lugar da prepotência, da presunção, da arrogância. E este era o momento que João Batista está vivendo, que Jesus está vivendo, a prepotência da classe política, a arrogância dos homens. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil essa semana, para que essa reforma venha e seja estabelecida. Hoje mesmo eu liguei a televisão e eu falei, que São João, coisíssima, não vai talvez ter a eleição, a votação, porque muitos deputados vão estar no São João, que deixa forró para lá. Não tem nada, eu não vou dançar forró. O Brasil não vai dançar forró. O forró não é mais importante, não, mas os deputados não têm hora agora para pensar no seu partido político, para a eleição do ano que vem, para prefeito, não. É hora de pensar na nação. É hora de pensar, não é no seu umbigo, é no universo maior, que é a realidade de milhares de milhões de desempregados. Isso é um outeiro, isso é um monte alto que precisa ser destruído. É esse o gargalo, é essa soberba. Veja o relato de Herodes, que nós acabamos de ouvir. Quem é esse Herodes? Aliás, eu esqueci de comentar, foi esse Herodes que ficou incomodado quando os magos disseram que o rei nasceu. Foi esse Herodes que os magos haviam acordado. Significa dizer que ele ficou furioso ao saber que uma criança havia nascido e que seria o rei de Israel. E como ele tinha muita ambição pelo poder, muita ambição,
né, pela política, pelo trono. Ele viu em Jesus a concorrência e decidiu matar aquela criança, mas Deus preservou. Deus mandou um anjo que avisou em sonho, Deus avisou em sonho a José para levar Maria e a criança para o Egito, para fim de serem guardados da ira de Herodes. E eles voltam, crescem em Nazaré e voltam a Jerusalém. O ministério terreno de Jesus, embora ele começa na região da Galileia, mas o seu destino final é Jerusalém, para ser apresentado como Messias. Pois bem, é esta palavra que Deus vai trazer ao profeta João Batista. Vamos voltar para Lucas, capítulo de número 3. E eu quero trazer aqui 4 considerações importantes acerca de João Batista. Já vimos o cenário trágico, político, né, religioso, de caos dentro de Israel, dentro de Judá daquela época. Primeiro é o conteúdo da pregação. Então vamos anotar o capítulo 3, verso 3. Qual foi a mensagem da pregação dele? Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Eu considero o batismo de João Batista tão sério, a mensagem dele, que quando Paulo fez a 3ª viagem missionária, no capítulo 19 de Atos, ele encontrou em Éfeso alguns discípulos de João Batista que haviam abraçado o batismo de arrependimento. E Paulo teve que dizer, não, João Batista já veio, já morreu, eu estou falando é de Cristo. Mas isso mostra o raio de ação do ministério de João Batista, que chegou em Éfeso, onde hoje é a Turquia. E quando Paulo chega em Éfeso, ele tem notícias de que aqueles discípulos que estão ali haviam abraçado o batismo de arrependimento. Batismo em grego é a palavra embapto, que quer dizer mergulho. Esse batismo de arrependimento, nós poderíamos dizer que é um mergulho de um profundo arrependimento do nosso coração. Hoje de manhã, quem estava na escola bíblica viu que até para nós nos arrependermos, nós precisamos do Espírito Santo. Eu convido você, eu dou uma pausa aqui, abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7. Às vezes nós precisamos pedir a Deus, Senhor, dá-me uma ojeriza em relação ao pecado. Dá-me uma repulsa. Dá-me um afastamento em meu coração, um distanciamento do meu coração em relação ao pecado, a essa prática. Para que Deus gere na nossa vida um genuíno arrependimento. Por isso que no capítulo 7 da 2ª carta, não é a primeira, é a 2ª. Vejam comigo, 2ª carta, capítulo 7. O apóstolo Paulo diz assim, verso 10. Porque a tristeza, vamos ler em voz alta, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então veja, às vezes quando a tristeza é de Deus e ela chega ao nosso coração, Deus pode gerar pelo Espírito Santo arrependimento. Arrependimento não vem por uma reza forte, uma oração forte de um pastor, de um padre, de um líder. O arrependimento vem quando nós somos confrontados por Deus pelo pecado. E nós precisamos pedir a Deus, no nosso coração, que Deus tire isso da nossa vida. Nós falamos hoje da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso nos ensina ter ali uma oração modelo, dizendo o seguinte, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, no capítulo 5, no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, que Deus usa o profeta para confrontá-lo, ele vai escrever posteriormente o Salmo 51. E ele diz, eu pequei contra ti somente eu pequei. Não retires o teu espírito de mim. Ó Senhor, ele diz, eu nasci em pecado a minha mãe me concebeu.
E Deus está mostrando, Ele fala isso também no Salmo 32, no Salmo 51, que são as orações de confissões de Davi do pecado. E que Deus traga isso na igreja, traga isso na classe política. Foi esse batismo que João Batista pregou, um batismo de arrependimento para esses dias tão maus e tão difíceis. Nós vivemos numa época difícil, irmãos. Essa manifestação que teve recentemente, hoje mesmo, ali em São Paulo, que está acontecendo, né, de movimento, é uma expressão da rebelião nossa em relação a Deus. É uma expressão da nossa rebeldia. Que bom que aconteceu a Marcha para Jesus. Eu participei da Marcha para Jesus em 1993, a primeira marcha. Acho fantástico ter as marchas. Quinta-feira foi anunciada a presença do presidente, ele esteve presente pela primeira vez na Marcha para Jesus, que tem um objetivo: orar no Brasil. É marchar para orar. Mas veja, as mesmas ruas de São Paulo, que receberam quinta-feira evangélicos orando, hoje está recebendo milhares, milhões. Onde a atitude e o comportamento, com certeza, não agrada a Deus. Então nós podemos marchar, nós podemos andar, mas a marcha visa um propósito: clamar a Deus pelas ruas do Brasil, traga arrependimento. E nós precisamos orar. Quando você encontrar alguém rebelde, alguém que blasfema de Deus, ore por essa vida. Senhor, gera nessa pessoa arrependimento. Nós podemos pregar, nós podemos abrir a Bíblia, nós podemos fazer estudo bíblico, nós podemos mostrar, mas se o coração estiver endurecido, impossível acontecer arrependimento. E às vezes o que é fantástico na vida de João Batista é não apenas o conteúdo da sua mensagem, é a transformação operada pela pregação. Veja no capítulo 3, voltando para Lucas, capítulo 3, verso de número 4. E verso ao 6, do 4 ao 6. Conforme está escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos serão aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. E é interessante que o estilo dele, o mundo gospel dele é diferente do mundo gospel de hoje. Hoje as pessoas estão bem vestidas, bem arrumadas, técnica, mas aquele João que está aparecendo no deserto parecia um homem da caverna. A alimentação dele era pior do que vegana, era uma alimentação de gafanhotos e mel silvestre. A roupa, uma roupa bem diferente, estilosa, nada semelhante a São Paulo Fashion Week. Uma roupa estranha, uma roupa de um homem da caverna, semelhante a Elias. Está passando aí uma novela chamada Jezabel, onde o rei Acabe é confrontado, e eu assisti uma cena essa semana, mostrando o rei indo conversar com Elias no deserto. E o estilo de Elias, muito simples. Um homem que é uma referência. Nós vamos visitar o Monte Carmelo, que é um dos lugares estratégicos em Israel, onde vamos ver ali o Vale de Jezreel. E naquele lugar, ali onde Elias desafiou os profetas de Baal, que eram centenas de profetas que buscavam no ocultismo, no esoterismo. E hoje, a mensagem de João Batista também é importante para nós, como Elias. Porque nós temos profetas falsos nesta nação. Nós temos falso evangelho, nós temos engano à nossa frente. Nós temos profetas de revelação pessoal, mas que não mostram o caminho para o povo de Deus andar. E Deus quer levantar as nossas vidas para que sejamos também a voz profética no deserto, dizendo a esses vales e a esses montes que tudo será nivelado pelo trator da pregação do Evangelho. O Evangelho pode ser considerado um trator quando passa nivelando todo o terreno. Foi isso que ele fez na sua vida, meu irmão.
Foi isso que ele tem feito, é isso que ele tem feito, é isso que ele vai fazer na vida de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. É uma transformação tão grande, parece que esse evangelho, a pregação dele não vai dar ibope, mas pelo contrário. Deus não se amolda aos esquemas humanos. A palavra deveria ter saído de Jerusalém, a palavra deveria ter saído do templo, dos sacerdotes, mas sai do deserto. Não sai de um homem de vestes brancas, que era a veste sacerdotal. É de um homem quase semelhante ao homem da caverna. E aqui eu quero abrir um parênteses. Não despreze os vasos mais simples que existem espalhados por esta nação. Há muitas igrejas pequenas, irmãos. Há muitos homens simples espalhados por esta nação. Não despreze. Cuidado, Deus pode usar um analfabeto para te corrigir. Deus pode usar pessoas simples. Eu lembro de um testemunho muito forte que eu ouvi na Adonep, em 1993, de um jornalista que foi fazer uma reportagem numa igreja com a intenção de destruir na igreja a imagem daquela igreja junto à revista semanal que circulava no Brasil. Naquela época não existia celular, ele foi com um gravador. E a gravação era para pegar momentos da pregação para depois distorcer. Esse jornalista falava inglês, mas falava hebraico, porque ele era judeu. E ao chegar naquela igreja, Deus pegou uma mulher muito simples, aquelas do cabelinho branco, de cocó, ela não corta o cabelo pela tradição religiosa dela, e ele, de repente, enquanto gravava, aquela irmã foi tomada pelo poder do Espírito Santo e ela começou a falar em hebraico, sem ela saber que estava falando em hebraico, uma língua perfeita, corretíssima, e ele falava o hebraico correto também pela sua família judia, que pratica até hoje o judaísmo, a religião judaica em sua casa. E ele contava esse testemunho de que aquela mulher de repente começou a circulá-lo, andar em círculo, fazendo círculo ao redor dele, e enquanto ela falava em línguas, ela estava falando em hebraico acerca do passado, do presente e até dos projetos de vida pessoal que ele tinha, e aquele homem começou a chorar, e quando aquela unção terminou, e terminou o culto, ele foi conversar com ela em hebraico, e ele descobriu que ela mal falava o português. Sabe aquela história de nós vai? Nós foi? Ele descobriu que ela mal falava o português, e ele ficou estupefato de pensar, mas como é que ela não fala o português e falou o hebraico, que nem meu pai fala esse hebraico tão correto? E aquele homem derrubou todo o esquema que ele tinha de falar mal da igreja na reportagem, e se converteu, e eu ouvi o seu testemunho na Adonep, para a glória do Senhor, uma vida transformada, e ele foi com intento, foi um segundo Paulo da vida, que veio para matar, perseguir ali a imagem da igreja, e Deus fez daquele homem um pregador. Portanto, cuidado, não despreze pessoas que Deus pode colocar em seu caminho, pessoas simples, pessoas, igrejas simples, Deus pula os nossos muros denominacionais e Deus foge dos nossos esquemas humanos, que nós mesmos criamos. Deus, muitas vezes, como diz o pastor Hernandes, Deus trabalha em caminhos paralelos. Deus pula a cerca, Deus pula o muro. Deus muitas vezes não trabalha pelas vias oficiais, porque as vias oficiais, elas ficam engessadas e às vezes acomodadas com o pecado, acomodada com o mundo, e Deus foge desses esquemas. Bem, eu falei sobre o conteúdo da pregação, eu falei sobre a transformação operada por essa pregação. Dá uma olhada no verso 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas. Isso nos leva ao terceiro ponto, a abrangência da pregação.
O verso 7 diz que as multidões saíram. Hoje, para você arrastar as multidões para um deserto, só se for uma festa gospel com DJ. Só se for DJ gospel. Aquele batuque, aquele barulho. Tem até uma região aqui indo para Sorocaba, que é onde eles fazem muito DJ, porque é muito isolado, para não ter tanto som reverberando. E hoje, para multidões estarem ali presentes, só tiver um cantor evangélico famoso. Um pregador que conte piada para o auditório dar risada. É isso que faz encher. Mas a Bíblia diz que esse homem pregava com autenticidade e as multidões se rendiam à mensagem dele. Veja ainda no verso 12. E foram também, quem ele alcançou, quem Deus alcançou através dele, foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? E até os soldados romanos ficaram impressionados. O raio de ação também afeta os soldados romanos. Também soldados lhe perguntaram. Soldados perguntaram, olha aqui, meus irmãos, não é o pastor que faz apelo, é o auditório que faz o apelo. O que é que nós faremos? O que é que nós faremos? E diz o verso 14, e os soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Isso nos mostra, nesse terceiro ponto, a grande abrangência. As multidões de israelitas, de judeus, os publicanos, os gentios e até as autoridades romanas, soldados, se rendiam. Isso é fantástico de ver Deus usando João o Batista como voz profética. E o último ponto é o alerta da pregação de João Batista. O alerta. Qual é o alerta? Capítulo 3, verso 7. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Essa mensagem dele para mim é fantástica. Porque ele está dizendo para nós aqui que o cristianismo, eu cresci num cristianismo assim. Me batizei nas águas ainda bebê, que eu não lembro. Né? Na verdade, eu não mergulhei, foram gotinhas na minha cabeça. Eu tinha 2 meses, mas eu não me lembro desse batismo. Esse batismo, à luz da Bíblia, não tem muita consideração, porque eu não fui levado a um arrependimento para depois me batizar. Mas ele nos mostra que ninguém se torna cristão porque se batizou. Há muitos que se batizam, mas não são cristãos nascidos de novo. Isso mostra algo muito importante. Aqui no Brasil, é muito comum a maioria dizer, eu sou cristão. Eu sou cristão, não é verdade? Eu sou cristão. Mas ele diz, Jesus, ele tem um machado na mão. Falando de Jesus. Vamos ler? Versículo 9. E já está posto o machado à raiz das árvores. Para que esse machado? Machado é a palavra. Machado é a palavra de Deus. Pois toda árvore que não produz bom fruto é o quê? Cortada e lançada no fogo. Então veja, ele quer dizer algo muito importante. Ser cristão não é podar a árvore. Ser cristão não é podar a árvore. Sabe o que é podar a árvore? Eu entendo muito bem isso. Eu era criança, eu tinha 9 anos, 10, 11. Eu ia para a minha tradição religiosa e ao chegar ali na tradição, confessava os pecados ao sacerdote e ele dizia, agora você vai ter que cumprir tantas rezas. E enquanto eu rezava, a minha mente articulava com 11 anos, mas eu vou pecar de novo. E depois eu cresci pensando, se eu vou pecar de novo, então o que eu fiz aqui foi podar a árvore, mas a raiz continua. E para quem não sabe, no dogma do Vaticano estabelece que o batismo católico necessariamente, para a Igreja Católica, traz a regeneração do homem, o que não é verdade.
Porque a regeneração não é uma obra do batismo, nem do homem que batiza. A regeneração é uma obra da graça de Deus na nossa vida, operada pelo Espírito quando nós nos arrependemos. Regenerado quer dizer nascer de novo espiritualmente. Então, o batismo romano, pelo dogma, já traz implícito o quê? A regeneração do homem. Mas não acontece na prática isso de forma alguma. E Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Isso é muito profundo. Aqui no Brasil, por que Jesus chegou em Jerusalém e ele viu a figueira pomposa? Vários ramos, várias folhas, e ele perguntou: onde estão os frutos? Então, essa alegoria, esse exemplo que João Batista está dizendo é o seguinte: olha, aquela árvore que não produz bom fruto tem que ser cortada pelo machado, desde a raiz. Para quê? Para plantar uma outra árvore. E essa árvore é a justiça de Deus plantada em nossa vida para gerar frutos de justiça, o novo nascimento. Então ele está mostrando aqui algo importante. A sua mensagem é o alerta. O machado já está posto. Aquele que não produz bom fruto, a árvore que não produz bom fruto, vai ser cortada e lançada ao fogo. Esse é o alerta da pregação. Veja, por exemplo, em Lucas, capítulo 13, falando sobre essa árvore, essa figueira, que o evangelista traz para nós, em Lucas, capítulo 13. Versículo 6, então Jesus proferiu a seguinte parábola, 13:6. Certo homem tinha uma figueira, que é Jerusalém, a metáfora, plantada na sua vinha, que é Israel, e vindo procurar fruto. Ele não veio procurar folhas. A folha é a pompa. A folha é a aparência. A folha é a ostentação. Quantas vezes nós vamos entrar em igrejas grandes, lindas, tantas igrejas bonitas, nada contra, é maravilhoso, né? Nada contra. Mas quantas vezes nós podemos entrar e não encontrarmos o amor, a atenção, o carinho. A atenção não está só de quem está pregando, não, é até de você. Quem está hoje aqui? Né? Quem está hoje do seu lado? Com quem você cumprimentou e falou? Olhe para a pessoa do seu lado, pense, pergunte. Às vezes você entra em lugares grandes, lindos, mas você está sozinho. Alguém até uma vez me disse: eu vou para uma igreja grande para me esconder. Se esconder? Vai, tem várias. Mas não vai adiantar nada. Porque você vai se esconder porque você não quer relacionamento, você está machucado, está ferido. Cuidado. Eu vou para uma igreja grande. Para que grande? Tudo que Deus faz é grande. Até em coisas pequenas, Deus faz coisas grandes. Deus faz coisas grandes. O que é grande para você? O que é grande para você? Uma igreja que tem tudo pronto e você não vai fazer nada, só se sentar e self-service? Isso é ser grande? Nós não fomos chamados para sermos servidos, mas para servir. E o grande perigo é estarmos ocupando serviço na igreja sem amor. Amor, querido, não é beijinho e abraço, não. Amor também, às vezes, vai requerer de nós, como o Celso falou, disciplina. Dê só amor para o seu filho e não dê ordem e disciplina. O monstro que ele vai ser, que Deus nos livre. Não ponha limites. Não dê ordem. Aqui, Lucas está mostrando para nós, é Jesus quem está falando, a expressão: eu vim procurar fruto. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos eu venho procurar fruto. Por que 3 anos? Porque é o ministério terreno de Jesus. Desde os 30, ele se apresentou a Israel como Messias. E Israel não reconheceu. Há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ainda ela ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. E se vier a dar fruto, bem-estar. Se não, mandarás cortá-la.
Tinha uma música de uma banda, Titãs, na década de 80, que ele cantava até com um português errado. Inútil. A gente somos inúteis. Na verdade, o correto é, nós somos inúteis ou a gente é inútil. Mas a música fazia essa proposição. E a religião, às vezes, pode trazer essa inutilidade. Religião sempre existiu, o cristianismo é uma religião, mas Jesus não veio instaurar religião. Ele veio propor nova vida ao coração do homem. E, queridos, nós falamos domingo passado, o remanescente fiel. Quem era o remanescente fiel no meio daquele caos? Naquele cenário de João Batista. Deus teve Zacarias, diga amém. Deus teve Isabel, diga amém. Deus teve Maria, diga amém. Deus teve Simeão, diga amém. Deus teve Ana, diga amém. Deus teve João Batista, diga amém. Remanescente fiel. Esses homens estavam ali, dentro da religião judaica. Simeão e Ana estavam no templo. Zacarias estava no templo. Apesar da religião estar limitada, muitos ali acomodados, cuidado, tinha pessoas famintas por Deus dentro da estrutura religiosa. Há pessoas que generalizam. Elas põem tudo no mesmo pacote. Então você inclua você. Quando você colocar tudo no pacote, também vou me incluir, porque a Bíblia diz, todos pecaram. Como diz a pastora Vânia, todos são um balaio de gato, no mesmo saco. Nós somos iguais. Nós viemos com essa natureza. Não é mudar de lugar que vai resolver, é a nossa vida mudar, é o nosso olhar. Nós temos o nosso olhar. E qual é o olhar de Deus sobre esta situação? Qual é o olhar de Deus para a igreja no Brasil, meus irmãos? Qual é o olhar de Deus para esses dias tão difíceis? Qual é o olhar de Deus? Aonde está a palavra de Deus? Talvez a palavra está nos púlpitos sérios. Agora, quem procura, acha. Quem busca, encontra. Mas o que você está buscando na igreja? O que você está procurando? O que é um culto para Deus? Por que muitas pessoas querem um culto movimentado? Ai, Senhor, pastor, eu queria uma agitação maior. Depende. Eu já fui para muita agitação. E às vezes eu já fui para reuniões, é uma unção tremenda, mas quando a gente passa a peneira, terminou o culto domingo, na segunda, é um vazio para muitas dessas pessoas. Por quê? Porque falta relacionamento com Deus. Então, cuidado, nós estamos vivendo essa época, nesse mundo gospel. Hoje é tão fácil dizer mundo gospel. Meu sogro plantou várias igrejas no Nordeste, ele foi perseguido. Eu não vou citar aqui, porque está gravando ao vivo, por autoridades romanas da religião, que mandaram queimar igrejas batistas e incendiar Bíblias, e chamavam os crentes de bodes. Agora, isso há 60 anos atrás. Hoje, ser crente no Brasil é até moda. Eu sou gospel, eu sou evangélico, mas isso não vai fazer muita diferença. O que vai fazer diferença é a espada, o machado, cortando o coração do homem, mudando. E foi essa a mensagem do João Batista. Ele tem um machado na mão. E ele vai cortar pela raiz toda a árvore que não produz bom fruto. Eu finalizo com um texto que a irmã Olga trouxe, que está em Mateus 3. Lucas não cita isso, mas Mateus cita. Lucas encerra, se você observar lá em Lucas 3, nós vamos para Mateus, tá? Nós vamos para Mateus. Mas em Lucas, ele não cita essa passagem que nós vamos ler agora, que está em Mateus capítulo 3. E o texto deixa muito claro. Ele vai falar da eira. É o 12. A sua pá, né? Vamos ler, ele diz aqui, verso 11 e 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, aquele garfo que nós temos aí para limpar, a gente chama, como é que chama no Nordeste? Tem uma expressão aqui, quando eu vim morar aqui, como?
ciscador, né? A gente chama ciscador lá no Nordeste. Aqui é pá, né? Alguns chamam rastel, rastelo de arrastar. É cada cultura que a gente aprende, né? Eu me lembrei agora daquela pregação que eu ia da mistura, né? A mistura. Mas daqui, não, só tem mistura. Não tem mistura. Aqui só tem arroz, só tem carne, é mistura. Aquela confusão, né? Deixa para lá, e não vai nem para explicar mais. Verso 12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. E ainda diz, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Sabe o que João Batista está dizendo? A eira, nós vamos visitar em Israel uma eira. A eira era um lugar onde o vento era um campo aberto, onde eles colocavam a plantação de trigo amontoada, a colheita, e tinha que ter vento, porque na hora que eles pegavam esse ciscador, como é o nome de você? O rastelo, e jogava lá, e sacudia com a peneira ali o trigo, o vento soprava e o trigo pesado caía junto à peneira, e a palha o vento levava. Até mesmo o joio, que é muito parecido com o trigo, mas na colheita, o joio não tem fruto, ele só tem a aparência do trigo. Portanto, o joio, ele não se dobra. Essa é a diferença entre joio e trigo. Os dois são iguais. Mas como o trigo na colheita está pesado, tem fruto, ele se dobra. E o joio permanece um cabo de vassoura de pé. Ninguém me dobra. Mais ou menos isso. E quando o vento soprava, o joio, por ser leve, era arrastado, a palha era arrastada, e quando o que sobrava, o que restava simplesmente era o trigo pesado pelo fruto. Isso mostra para nós que o Espírito Santo também vai soprar nos últimos dias, para prevalecer e permanecer e conservar os que verdadeiramente são trigo do Senhor, para que toda a palha seja removida da sua eira. E ele diz no verso 12, a palha será queimada em fogo inextinguível. Eu quero finalizar esperando que Deus encontre na nossa vida e na minha vida essa voz profética, que você seja essa voz profética. Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão. Deus está nivelando, aplanando todos os outeiros, todos os vales, todos os montes, aplanando com o seu trator para tornar você e eu, João Batista, no século 21. Permita que Deus faça essa obra. Não despreze o tratamento de Deus na nossa vida. Não despreze a disciplina de Deus na nossa vida. E esses dias tão difíceis, assim como foi na época de João Batista, um cenário caótico na religião judaica, um cenário caótico na política romana, da colônia romana que era a Judéia daquela época, Deus também pode fazer milagres e usar as nossas vidas para sermos essa voz profética. Eu sou aquela pessoa que eu gosto muito de ler jornais e anotar tudo o que acontece nos bastidores. Quando um deputado federal do Rio de Janeiro foi preso alguns anos atrás, o mesmo que trouxe o processo de impeachment para Dilma, eu não vou esquecer quando um deputado evangélico esteve ali no Congresso Nacional. Muitos de vocês circularam esse vídeo. Era um deputado federal que depois veio a se tornar candidato a presidente da República. Ele era uma figura. Mas ele trouxe uma mensagem, quem tiver acesso a esse vídeo, depois reveja e assista. Ele trouxe uma mensagem para o Congresso Nacional e dizendo, essa casa vai cair. Essa casa vai cair. Muitos aqui vão cair. E muitas das palavras que foram trazidas ali, naquele momento, através da palavra de Deus na boca dele, muita coisa já se cumpriu. Então, talvez foi o seu papel, o seu chamado, talvez não para ser presidente da República, mas como deputado federal, trazer uma mensagem incisiva. Eu assisti várias vezes aquele vídeo. Alguns pastores compartilharam até comigo, nossa, que coragem, que ousadia o conteúdo da mensagem dele. Um homem simples, que para mim, no meu ponto de vista,
talvez esse era o chamado dele ali como deputado federal. E logo depois, alguns meses, a palavra que ele trouxe, muito do que disse, foi cumprido. E eu posso considerar até o seu sermão como uma palavra semelhante à de João Batista, preparando o caminho do Senhor. Que Deus use a nossa vida, a minha vida e a vida da igreja. Que eu e você não venhamos a ser da linha do pessimismo. Da linha do pessimismo. Há muita gente pessimista. Queridos, é necessário que venham escândalos. Sabe por quê? Para que se manifestem os filhos da luz. É necessário, aliás, Malaquias disse que nos últimos dias haverá uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. E nós já estamos percebendo essa diferença. As igrejas, elas estão começando a ser trabalhadas pelo Espírito de Deus, Deus passando o crivo, o cadinho refinador, para trabalhar e purificar e santificar a sua igreja e levantar no deserto essa voz profética, que pode ser a minha voz e a sua voz. Vamos ficar de pé, quero orar por você. Quero pedir que Deus agora, e você também peça a Deus, Deus, dá-me essa autoridade que estava em João Batista. Dá-me essa autoridade, essa ousadia, essa coragem de primeiro começar uma obra na minha vida, nivelar os montes, os outeiros, a fim de que antes que eu venha colocar o dedo indicador aos homens, eu já receba o teu dedo na minha testa, corrigindo o meu coração. Amém? Curva a sua cabeça, Pai. Nós colocamos esta palavra. Muito obrigado pela vida de João Batista. Um homem que foi o precursor do ministério de Jesus. Primo, mas que não se deixou levar por aquele mundo daquela época tão corrompido, aquela sociedade tão corrompida. O Senhor o levantou e fez dele um homem ousado. E nós queremos que o Senhor encontre nesta noite nas nossas vidas, nas pessoas que nos assistem agora, naqueles que estão aqui na igreja, nesse espaço físico, que o Senhor encontre no nosso coração essa mesma disposição para sermos esta voz profética. Temos visto o cenário trágico que o país tem vivido, o caos, a crise moral, ética nesta nação. Mas nós te pedimos um genuíno arrependimento em nosso coração. Nós gostamos muito de corrigir os outros, mas não gostamos de ser corrigidos e admoestados. Nós gostamos muito de apontar o erro do outro, de confrontar ali o erro do outro, mas não gostamos quando até mesmo o nosso cônjuge ou alguém mais próximo a nós aponta o nosso erro. Nós queremos ser levantados por Ti com autoridade, Senhor. Mas para que essa autoridade se manifeste naturalmente e espontaneamente, é preciso que o Senhor encontre em nós arrependimento verdadeiro e genuíno. Nós não queremos colocar os nossos olhos na crise política que o país enfrenta. Nós queremos colocar os nossos olhos na igreja. A solução do Brasil está na igreja. Se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, e se humilhar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Pai, nós não queremos que o Senhor perca de vista a tua igreja. Nós sabemos o quanto o Senhor pode fugir dos nossos esquemas humanos, pode andar por caminhos paralelos da igreja, porque a tua igreja ficou acomodada. Nós não queremos ficar acomodados no nosso status quo da religião. Nós queremos nos levantar e permitir que o teu Espírito use e haja através das nossas vidas. E nesta noite, portanto, agora nós oramos e pedimos o poder do Espírito Santo sobre cada pessoa aqui presente. Venha o teu poder, Senhor. Venha o teu poder sobre os nossos jovens, adolescentes, os solteiros, os casados. A tua palavra diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós não queremos poder para exibicionismo, nós queremos o poder do Espírito para termos uma vida vitoriosa sobre o pecado, sobre o mundo e sobre a carne.
Nós não queremos o poder do Espírito Santo para a nossa vaidade. Nós queremos o poder do Espírito para termos uma vida triunfante e vitoriosa sobre todas as mazelas do velho Adão na nossa vida. E nós clamamos agora como igreja e pedimos que nesta vigília que nós teremos na sexta-feira, traz o teu povo, Senhor. Traz o teu povo para te buscar. Traz o teu povo para se colocar na brecha. Traz o teu povo para clamar, para orar, para buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Traz o teu povo, Senhor, aviva e completa a tua obra nas nossas vidas. E nós oramos levantando a nossa mão direita para que o Senhor repreenda os montes da arrogância, da soberba. Nivele agora a soberba da mídia, a soberba da imprensa. Repreenda, Senhor, as vaidades do Congresso Nacional, dos partidos que só têm pensado em seu umbigo próprio. Traz agora a remoção, remove essas futilidades, essa palha na tua eira. Sopra o teu Espírito sobre este Brasil esta semana. Repreende ali, tira as máscaras, remove o engano, remove a cegueira e gera um verdadeiro arrependimento. Porque a voz do Senhor será ecoada, será ouvida sobre todo este Brasil. A voz do Senhor, os montes serão derrubados, os vales serão aterrados, o que era escabroso será aplainado para a glória do teu nome. E nós invocamos, começa esta obra na nossa vida, porque a obra que o Senhor começou em nós, ela vai completar, ela vai ser aperfeiçoada até o dia de Cristo Jesus. Obrigado pela vida do Binho, da sua esposa, Senhor. Nós colocamos o seu filho, nós colocamos a sua família. Sustenta os teus servos para que eles não se deixem abater e desanimar diante das crises, diante das dificuldades, que eles sejam fortalecidos e sustentados pelo Senhor. Fortalece cada casal aqui presente, cada família. Leva-nos em paz na tua doce presença. E que o amor de Deus, a graça bendita do Espírito Santo, de Cristo Jesus, e a doce consolação do Espírito Santo permaneçam hoje e sempre sobre o povo de Deus aqui e espalhado por toda a terra. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém e amém. Deus abençoe.